Você sabia que os samurais praticavam meditação e que tem uma relação íntima entre o Zen budismo e as artes marciais? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, que está aqui nesse livro, A Sabedoria da Transformação, da nossa mestra monja Koen Roshi. Eu sou o monge Daiko e eu estou aqui todas as semanas com vocês, comentando um pouco desse livro. Essa edição aqui já tem mais de 10 anos, mas ainda está disponível no mercado e a gente já está quase no final. Hoje a gente vai na página 130 e mesmo que a edição nova tenha uma capa diferente, a numeração das páginas é a mesma. Então a gente recomenda que você leia o texto, que muitas vezes também é postado aqui na descrição do vídeo, e para que a compreensão desses comentários seja mais completa. Mas se você não leu o texto, não tem problema, que eu acabo falando e fazendo vídeos que viram um conteúdo em si mesmo. Então hoje a gente vai falar de Musashi, que está lá na página 130, e Musashi Sensei foi um samurai bastante conhecido do Japão medieval, e ele era um samurai bastante, não só hábil, mas bravo. Ele era estouradinho, e ele lutava com 2 espadas, era muito conhecido por ser feroz, mas ele tinha esse ponto fraco. E uma vez ele se envolveu numa confusão, acabou indo preso, e aí quando ele estava sendo levado para a cadeia, tinha esse monge chamado Takuan, que falou: não, eu vou ensinar umas lições para esse menino, antes de levar ele para a cadeia, deixa ele um tempo comigo. E esse monge era muito sábio, muito conhecido por ser sábio, e acabaram concordando e deixando esse jovem samurai com o monge. E sabe o que o monge fez? Amarrou o menino de ponta cabeça numa árvore e deixou lá até que ele não aguentasse mais de espernear, de dar chilique. E assim foi, passaram-se alguns dias, e Musashi Sensei pendurado de ponta cabeça. E o monge passava, olhava, ainda não está na hora. E falava para o menino que estava lá chilicando, fazendo birra, dando um escândalo, fazendo uma cena: você é um samurai muito fajuto, essa sua raiva é muito pequena, isso não te leva a lugar nenhum. Enquanto você tiver uma irritaçãozinha, ficar aí dando piti, você não consegue se libertar. Mas o dia que a sua mente se abrir para uma coisa maior que você tiver uma indignação que vá além de si mesmo, maior do que o seu ego, maior do que esse chilique, aí você consegue sair daí. E aí quando ele falou isso para Musashi Sensei, Musashi falou: de ponta cabeça, esse monge tem alguma coisa para me ensinar. Então talvez eu possa escutar e aprender alguma coisa. E Takuan falou: o monge, eu te ensino, mas você vai ter que me obedecer completamente e vou te fechar numa cabana por 3 anos, onde você vai estudar e fazer meditação. E assim foi, e por 3 anos Musashi Sensei, esse samurai guerreiro, ficou lendo, estudando e se aprimorando na arte do Zen, do Zazen, da meditação. E finalmente esse jovem muito bravo acaba se tornando um poeta muito sensível, um grande calígrafo e uma história referência no Zen budismo. Uma vez ele foi atacado por 25 pessoas por todos os lados, ficou muito ferido, mas conseguiu escapar. E quando perguntaram para ele como que ele lidou com 25 atacantes, assaltantes, ele respondeu: 1 a 1, foi 1 por 1. E assim tem que ser na nossa vida, quando a gente tem muitas tarefas num dia só, muitos problemas para resolver em alguns períodos da vida, e parece que isso vai nos sobrecarregar, que a gente não dá conta. A chave para fazer tudo bem feito e resolver esses 25 problemas, que não é de uma vez que a gente resolve, é de 1 a 1. E quando a gente resolve 1 por 1, por mais que a gente fique ferido, cansado, a gente consegue realizar começo, meio e fim. Agora, se a gente está dividido, com o coração partido, com a atenção rompida entre 25 coisas diferentes, a gente não consegue resolver nenhuma. Mas se a gente aprende a focar em uma só que seja uma coisa pequena, e fazer as coisas pequenas, bem feitas, conforme essa capacidade de foco e presença é treinada e desenvolvida, a gente consegue fazer coisas mais difíceis e maiores, bem feitas, e resolver os problemas mais complexos também. Enquanto se a gente fica dividido, com o coração rompido, com a atenção fragmentada, a gente não chega a lugar nenhum e sai muito mais ferido, pode acabar se machucando seriamente e fica muito mais cansado no dia a dia.
Enquanto que se a gente fizer uma coisa de cada vez, que é um pouco do que se trata o Zen Budismo, a gente aprende a realizar com mais eficiência e até mais rapidez. É uma coisa interessante, acho que especialmente no budismo japonês, e também uma característica do Japão, as coisas são todas feitas muito rápido, porque as pessoas aprendem desde pequenas a estar presente no agora, no instante, e a fazer tudo o que for fazer é o mais importante da sua vida. É aquele momento, é o que você está fazendo agora. E muitas coisas são feitas com as duas mãos, que é uma maneira de estar completamente focado. Os dois pés paralelos, a coluna no seu eixo e usando as duas mãos. Então, essa atenção corporal, que é muito típica da cultura japonesa, essa sinestesia, vai nos ajudar a resolver os problemas com mais eficiência, com mais postura. Interessante a relação do budismo, do zazen, do zen com a arte da espada, né? Kenjutsu-do. Outro dia estivemos no Instituto Niten com a monja Koen Hiroshi e Kishikawa Sensei, que é o número 1 da arte da espada samurai no Brasil, completamente formado no Japão. E foi muito interessante porque no começo da aula todos os alunos fazem 5 minutos de zazen. Eles se sentam em zen da mesma forma que nós aqui do Zen Budismo. Inclusive, muitos anos atrás, eles treinavam no Templo Bushinji da Liberdade quando estava sob a gestão da monja Koen. Então as duas artes se incorporam e se complementam desde tempos muito antigos. A gente sabe que Bodhidharma chegou na China no século VI e se instalou em Shaolin, e é considerado o patrono das artes marciais, que até hoje é um centro de referência do Kung Fu, né? Depois vão desenvolver várias vertentes do Tai Chi, isso que a gente chama hoje de Kung Fu, mas sempre esteve muito entrelaçado com o budismo. É um assunto até às vezes controverso, como que é possível que haja samurais budistas e monges guerreiros, mas na complexidade da história humana, isso já existiu, já aconteceu. O próprio Shakyamuni Buda, na Índia, quando era um príncipe, antes de se tornar um monge e antes de se iluminar, ele era da casta dos kshatriyas, que eram considerados guerreiros. Então, que seriam os feudos no Japão, na Índia da época, eram conquistados através de batalhas e guerras, né? Depois Bodhidharma também, que foi levar o Zen para a China, também era de família nobre, e várias pessoas da linhagem budista passaram por vidas militares, inclusive no Japão recente, na época da guerra. Nós sabemos que, embora as religiões e as doutrinas sejam perfeitas no seu ensinamento e apontem para um modelo de perfeição humana, elas são feitas por pessoas, seres reais, que são imperfeitos e que acabam na relatividade da vida, assumindo posições e eventualmente tomando partidos. E aí quando a gente vai falar de artes marciais, aí já não é exatamente a mesma questão da militarização, mas como uma prática de disciplina física e mental e meditativa. E a gente sabe que a medicina chinesa e também na Índia, eles vão falar do Qi, né, do Qi, onde vem a palavra Aikido ou Tai Chi Chuan, que é essa energia sutil que circula pelo corpo, e algumas posturas, algumas atitudes, alguns tipos de respiração vão melhorar, ativar alguns tipos de circulação dessa energia no corpo. Então as posturas do yoga servem para isso, e depois Bodhidharma, que vai da Índia para a China, dizem que ele levou a prática do yoga, que era feita de frente para o sol, num país quente. Quando foi levada para um país frio, ele adaptou um pouco essas posturas físicas e mudras, posições de mãos, o que mais tarde foi virando o que a gente chama de Kung Fu. Então isso não nasce apenas como uma arte de guerra, de combate, mas também como uma ferramenta de autoconhecimento e controle psicofísico. Tem toda uma filosofia por trás e uma maneira de condução dessa energia vital pelo corpo, um uso adequado e um conhecimento mais sutil, uma percepção mais delicada dessas energias que circulam pelo corpo, que vai fazer com que essas artes marciais sejam uma arte. Eu acho muito importante, particularmente, da gente realizar e se dar conta que nós, seres humanos, nós somos uma espécie violenta.
A violência existe, infelizmente, na nossa sociedade, e a violência existe em nós, no nosso coração, na nossa mente. Nós vivemos, as pessoas falam que o Brasil é um país de pessoas tranquilas, que o brasileiro é muito relaxado. Eu não acho, eu acho o Brasil um país muito violento. As cidades grandes são bastante violentas e há muita violência velada e sutil, emocional, que não é só física e social, de assalto, de tiro, mas violência entre as pessoas. Nós vivemos num mundo assim, sempre foi assim, talvez seja uma época até menos violenta do que nós já passamos, especialmente no século passado, né? Mas a violência é uma realidade para nós e em nós. E a gente não pode negar isso e querer, de repente, da noite para o dia, acessar uma grande paz, um grande nirvana, porque eu realizei que a paz é melhor. Como se isso fosse mudar a realidade complicada e agressiva em que vivemos. E como se eu querer ser do bem fizesse automaticamente o mal desaparecer de mim e do meu coração. E não é bem assim. Então, quando a gente fala de meditação e ter esse olhar amplo e sincero para dentro de si mesmo, se essa prática for realmente honesta, ela vai implicar você ver a sua violência, a sua raiva, os seus pensamentos mesquinhos, agressivos, perturbados e muitas vezes perturbadores. Não quer dizer que a gente seja só isso, né? Ainda bem que não, mas faz parte de nós. Então, quando a gente fala de iluminação e de nos tornarmos pessoas não violentas para viver numa sociedade não violenta, da maneira que eu compreendo isso, não adianta só ter uma utopia e pregar a paz sem levar em conta essa fera que vive na mente humana. Porque nós, seres humanos, somos metade sagrados, divinos, sapiens, mas somos metade bicho também. Nós também somos um animal que tem unha, dente, que come sangue e que precisou, nesses milhões de anos de evolução no planeta Terra, de muita agressividade para sobreviver. Então essa raiva, essa violência, se bem empregada, se bem conhecida, ela nos ajuda a nos proteger e a ir para frente na vida. Que é do que se trata, por exemplo, o Krav Maga, que é a arte marcial, que não é nem considerado uma arte marcial, mas é uma técnica de defesa pessoal, que todos nós temos o direito e o dever de nos defendermos, de nos protegermos daquilo que possa nos fazer mal e destruir a nossa vida, a nossa integridade física, psicológica e afetiva. E para nos defendermos em uma sociedade violenta onde a gente vive, é preciso saber usar dessa violência de forma adequada. Isso é diferente de dizer que nós não podemos lidar com a violência ou que isso é horrível e que nós vamos rejeitar esse aspecto da vida e de nós mesmos. Mas como é que eu conheço essa energia agressiva, esse ímpeto, essa explosão, onde que está guardado em mim, como que é ativado e como que eu uso de forma adequada para não ser controlado por isso, para não explodir. Isso é para tudo, até na nossa saúde. Neste momento, o meu corpo e o seu corpo está sendo invadido por centenas e milhares de micro-organismos, de microbactérias, vírus, que antigamente falava micróbios, né? E a gente tem um sistema de defesa imunológico que está trabalhando incessantemente, que está brigando lá com as células para defender e proteger as fronteiras do corpo, para que coisas nocivas que estão no ar, que vão entrar até pelos olhos, não virem uma infecção generalizada. Então, para que a paz se mantenha, é preciso que conflitos menores aconteçam para que um conflito generalizado não me comprometa. E isso é o uso adequado da violência. E é disso que se trata as artes marciais. Não é para se tornar um valentão que vai sair batendo nas outras pessoas, mas se tiver necessidade de me defender, eu me protejo. É importante. Quantos vídeos a gente não vê de entrar uma pessoa, um valentão, né, no metrô e começar a bater nas pessoas, a bater nas mulheres, a jogar as bolsas pelo chão e ninguém faz nada porque ninguém teve treinamento.
E o medo nos torna presas fáceis de ser controladas. Nenhuma arma é tão poderosa quanto o medo para nos controlar, controlar o comportamento do ser humano. E quando a gente fala com mestres avançados de artes marciais, quaisquer que sejam, uns faixas pretas, são pessoas muito tranquilas. E a grande maioria vai relatar que quanto mais avançados estiveram em seus treinos, menos sentiram a necessidade de usar. Então, quanto mais a gente treina numa arte marcial, menos é para lutar, porque também vai se criando uma sensação de segurança, de proteção, a atitude física muda. Como é importante para as crianças que são frágeis e sofrem bullying nas escolas, ou para as meninas que muitas vezes correm muitos riscos de abuso, sim, porque nós vivemos nessa sociedade complicada. Então, como que a gente aprende a lidar com isso, conhece esse sistema, esse leão que vive em nós, que é o símbolo da sala de meditação dos templos Zen, que é Manjusri Bodhisattva, um monge sentado em cima do leão. E o leão e o monge estão tranquilos, sorrindo, mas vai mexer com o monge que está sentado em cima do leão e que tem o rei da selva para protegê-lo. Será que não é legal você ter um leão para te proteger? Então, como é que você conhece esse seu leão? Doma e deixa ele sentado, sorrindo do seu lado, ambos tranquilos. Então, essa é a importância não só da arte marcial, mas de toda atividade física que a gente se engaja na vida, e além dos benefícios que a ciência e a medicina já cansaram de falar, tem esse aspecto dessa coisa na vida que a gente não desiste, repete e vai melhorando. Então tem um aspecto na vida que a gente vai se superando e isso vai refletindo nas outras partes. E como é bonito chegar a ter uma faixa preta na vida, não só no sentido das artes marciais, mas no que quer que seja, que haja esse cuidado, essa disciplina, esse respeito, essa repetição, que isso vai se repetindo. A gente faz de novo e de novo e de novo, isso vai criando uma marca que vai ficando cada vez mais forte, e é assim que nascem os mestres.